Olá pessoal, começando mais uma videoaula aí de eletrônica digital para o site ensinaeducação.com.br. Nessa aula de número 19 a gente vai abordar aí o assunto da lógica XOR, ou lógica ou exclusivo, né? A mesma coisa. Para esta videoaula de número 19 a gente vai seguir o seguinte roteiro. Vamos fazer uma breve introdução, vamos falar da porta lógica XOR, né? A sua estrutura, vamos falar da tabela verdade, como montar a sua tabela verdade, e vamos finalizar ainda com a função XOR. E no final vamos fazer um resumo, né, falando aí da porta lógica, a tabela verdade e da sua função. Tudo bem, pessoal? Então vamos comigo. A gente já começou aí o estudo das portas lógica derivada, né? Dependem das nossas portas primárias ou elementares, né? Quais são elas? Porta AND, porta OR e porta NOT, como nós já vimos aí nas videoaulas anterior. Nesse momento a gente vai continuar agora a fazer a análise dessas combinações para gerar portas derivadas. Que portas derivadas são essas? Nós já vimos aí a NAND, a NOR e agora nós vamos ver a XOR, que é o exclusivo. Tudo bem, pessoal? Então acompanhe aqui comigo. Nossa porta XOR, né, ou exclusivo. Como se monta essa porta? De onde ela veio? Né? Houve uma necessidade de uma determinada situação da tabela verdade. Então ela foi montada com duas portas AND, duas NOT e uma OR. Elas são montadas de tal forma a gerar uma situação específica, uma saída específica, né? Então a gente só vai conseguir verificar o valor dessa saída se a gente analisar as condições de entrada, ou variáveis condicionais de entrada. Como é que ficou? Observem só o circuito aqui. Nós temos aqui duas portas AND, não é isso? Aqui em cima e aqui embaixo. Duas portas NOT, aqui na entrada, ó, e uma porta OR saindo a nossa saída W aqui. Perceberam que nesse caso específico, a nossa inversão está antes da saída da porta propriamente dita? Até agora, na porta NAND e na porta NOR, nós tínhamos observado que a inversão ficava sempre depois da porta. Nesse caso aqui, não, ela fica antes da porta. Tudo bem? Então, isso vai impactar lá na nossa expressão lógica, não se preocupe. Então, a nossa porta XOR, ou exclusivo, é este retângulo laranja aqui que apareceu. Então, eu tenho as entradas A e B, condições de entrada, saída W. Tudo bem? Como é que ela se resume, então, essa porta? É claro que a gente não vai ficar desenhando tudo isso aqui. Isso aqui é a sua composição interna, de que forma ela foi montada a partir das expressões específicas, elementares, né? Então, como resumo, a nossa porta XOR ela é feita dessa forma. Variável A e variável B. Observem que nós temos aqui o símbolo de uma porta OR comum com uma outra barra, né, circular aqui, né, vamos chamar assim, um arco paralelo ao seu arco da porta OR. Perceberam? Então, essa aqui é a representação de uma porta XOR, ou porta ou exclusivo. Tudo bem, pessoal? Então, geralmente vocês vão ver nessa forma resumida aqui. Eu coloquei aqui, claro, a expressão completa, né, a forma do circuito completo, apenas para a gente poder visualizar de que forma foi montado, né, de que forma foi criada essa porta. Tudo bem? Então, acompanha comigo aqui. Tabela verdade. Coloquei aqui em cima a expressão resumida da porta XOR, para a gente poder analisar a ideia da tabela verdade. Então, observa aqui, eu tenho aqui a tabela verdade de uma porta OR, né? Na minha porta OR, eu tenho as variáveis A e B de entrada, saída S. Então, aqui eu tenho a minha tabela verdade da porta OR, apenas para a gente analisar mais rápido. Observa que a porta OR, qual é a característica dela? A minha saída somente será zero se e somente se os valores de A e B forem zero. Percebeu? A condição da tabela verdade da porta XOR, vou colocar ela aqui do lado, olhem para a tabela da porta XOR e olhem para a tabela da porta OR comum. Qual é a diferença de W em relação a S? Só tem uma diferença. Olha para a tabela direitinho, dá uma pausada no vídeo, observa qual é a diferença da tabela verdade da porta XOR para a tabela verdade da porta OR comum. Pausa aí. Então, se você deu uma olhada aí e observou bem, você vai verificar que a única condição diferente é a condição onde A e B são iguais a 1. Pode observar. A e B igual a 0, saída S 0, saída W 0. O valor de A 0, B 1, saída 1. O valor de A 0, B 1, saída 1. O valor de A 1, B 0, A1, B 0, saída 1 também. A única condição onde isso muda é a saída onde A vale 1 e B vale 1. Na nossa porta OR, a saída é 1. Na nossa porta XOR,
a saída é 0. Perceberam? Então, a tabela verdade da porta XOR ela é igual à porta OR, excluindo-se. Olha aí, presta atenção, pessoal. Excluindo-se a última condição. Percebeu o nome? Ou exclusivo? Não é de exclusividade, não. Esse exclusivo é de exclusão mesmo. Essa é a ideia. Então, a porta XOR ela é a tabela verdade da nossa porta OR, excluindo-se a última linha da tabela. Então, observa, ó, eu só vou ter condição de saída da porta XOR igual a 1 se e somente se o valor de A for diferente do valor de B. Pode observar. O valor de A é 0, B é 1. São diferentes? Sim, saída 1. O valor de A é 1, valor de B é 0. São diferentes? Sim, saída 1. Caso contrário, saída 0. Perceberam? Então, a ideia da concepção da porta XOR, ela veio inicialmente com essa tabela verdade diferente. Eles tinham a necessidade de fazer essa comparação entre A e B. E dessa comparação entre A e B, eu só vou, de fato, ligar a minha saída, vai ser no nível 1, se A for diferente de B. Caso contrário, é 0. E se a gente comparar a porta XOR com a porta OR, a gente entende o porquê que é ou exclusivo. O exclusivo vem exatamente de excluir. Então, excluiu-se aqui a última condição da tabela da porta OU, e aí criou-se a nova tabela chamada de XOR ou exclusivo. Tudo bem, pessoal? Então, característica da nossa porta XOR. A minha saída só será 1 se A for diferente de B. Tudo bem? Então, continuando aqui. Então, a função variável W só poderá ser determinada se a gente definir os valores A, B, C, né? Quantas entradas forem. Então, vamos observar aqui, ó. Eu tenho aqui o circuito mais completo, né? Apenas para a gente poder analisar. Minha saída W, minha saída que eu chamei aqui de X e aqui embaixo eu chamei de Y. Apenas para a gente poder analisar a expressão lógica ou função. Tudo bem? Então, o valor de X, quanto vale o valor de X? Observem. O valor de X será a variável A invertida. Ó. Observa que A passa por um inversor antes da porta AND. Perceberam? Então, somente a variável A é invertida. A variável B está direta na porta AND. Depois que eu inverto A, eu faço o produto de A invertido, ou AND de A invertido por B. Então, aqui eu tenho A barrado ou A complementado, AND B. Perceberam? E embaixo, como é que fica? Observa aqui, a variável A ela entra direto. Agora, a nossa variável B ela passa por uma inversão. Então, eu tenho aqui B invertido, vai fazer uma AND com a nossa variável A sem inversão. Então, o valor de X será A invertido, A complementado, AND B, e o valor de Y, A AND B complementado. Tudo bem? Isso aqui é uma operação OU, não é isso? Então, W será X ou Y. Concordam comigo? Olha como é que fica. W é X ou Y. Operação OU entre duas variáveis de entrada, né? Só que agora chama de X e Y. Aqui anteriormente nós chamamos de A e B. Agora, a operação W vai depender de X, que está aqui, e Y, que está aqui. X ou Y. Está aqui, ó, X ou Y. Mas as minhas variáveis de entrada não são X e Y, são A e B. Então, eu preciso substituir os valores de X aqui e de Y aqui. Como é que fica? A complementado AND B. Substituindo o valor de Y aqui, nós temos o valor de A AND B complementado. Então, observa que eu coloquei aqui entre parênteses apenas para informar que isso aqui é uma operação única e uma operação única. Por último, será realizada a operação OU. Então, primeiro eu realizo a operação X, depois eu realizo a operação Y. Por último, eu faço a OU das duas. Então, W é igual a A complementado AND B ou A AND B complementado. Tudo bem? Essa é a expressão completa. Esse tipo de expressão também pode ser resumido da seguinte forma. W é a operação A ou exclusivo B. Por quê? Essa expressão aqui, A complementado AND B ou A, B complementado, equivale à operação ou exclusivo. Então, na lógica convencional, a função que representa isso, né, na expressão ou função será A ou exclusivo 1 mais circulado B. Tudo bem, pessoal? Então, poderá aparecer para vocês dessa forma mais resumida, que se refere a esse circuito aqui, né, de cima que eu coloquei, ou poderá aparecer a forma completa, referente ao circuito completo. É a mesma coisa. Tudo bem, pessoal? Então, vamos para a próxima aqui.
Resumo da nossa lógica SHOR, para ver se você entendeu. Função e expressão lógica, foi o que a gente acabou de definir. Eu posso ter a minha função ou expressão lógica resumida, W é A ou exclusivo, cuidado que isso aqui é o símbolo de ou exclusivo, A ou exclusivo B, ou ainda eu posso fazer da forma completa, W será A complementado AND B ou A AND B complementado. Tudo bem, pessoal? Essa é a nossa expressão lógica. Essa expressão lógica executa essa tabela aqui, ó. Qual é a característica dessa tabela? A minha saída W só será 1 se e somente se A for diferente de B. Observa aqui, ó, 0 para A, 1 para B, são diferentes? Sim, saída 1. A igual a 1, B igual a 0, são diferentes? Sim, saída igual a 1. Caso contrário, serão iguais e, portanto, a saída será 0. Ok, pessoal? Muito cuidado, muita atenção com essa característica. Então, ou exclusivo, a minha saída W somente será 1 se A for diferente de B. Joia? E a nossa porta lógica, eu posso ter a nossa porta lógica resumida dessa forma, né? Observa que aqui eu tenho uma operação OU com um outro arco em paralelo. Muito cuidado, se faltar esse arco, vira uma OU comum, tá? Não é o caso aqui. Você tem que colocar esse arco em paralelo aqui com o arco da porta OU convencional. Isso aqui é uma porta SHOR, ou uma porta OU exclusiva. E aqui embaixo eu coloquei a diagramação em bloco, né? Eu posso ter um bloco quadrado que realiza a função, né, ou operação SHOR. Mas eu tenho que escrever, porque o quadrado ele não é um símbolo padrão, né? Então você tem que dizer, isso aqui é uma operação SHOR. A e B condições de entrada, W condição de saída. Tudo bem, pessoal? Até aí, tá tranquilo? Se vocês não entenderam alguma parte, pausem o vídeo, retornem para essa parte, que com certeza vocês vão conseguir entender e vão conseguir gravar essa informação. É importante principalmente você lembrar do símbolo resumido, da característica da tabela verdade e do símbolo resumido da porta lógica. Essas três características são muito importantes. Essa característica mais expandida da função a gente vai ver mais à frente, não se preocupe ainda. Mas é importante vocês lembrarem sempre, né, não somente decorar, mas sim entender, né? Existe uma função lógica específica, uma tabela verdade com uma característica própria e uma porta lógica também específica para essa representação. Tudo bem? Então, pessoal, essa foi a nossa videoaula de número 19. Espero que vocês tenham gostado aí. Na próxima videoaula a gente vai falar da lógica NSHOR ou XNOR, né? Se trata da NO exclusivo, tá? Ou NOR exclusivo. A gente vai ver na próxima aula aí de que forma ela foi concebida também. Se você gostou aí da nossa videoaula, por favor, curta aí o nosso vídeo, favorite ele. Aqui em cima você tem aí o botão gostei. Inscreva-se no nosso canal, muito importante para você receber aí atualizações, tudo que a gente postou. Aqui em cima tem o link, inscreva-se, né? Deixa aí seu comentário ou sugestão, muito importante para a melhoria das nossas videoaulas. Se você perdeu a aula anterior, só você clicar nesse link da esquerda, que ele vai te levar direto para a aula anterior. Se você quiser ir para a aula futura, já clica aqui no link da direita, que ele já vai te levar para lá direto. Muito obrigado aí pela companhia de vocês, pela audiência, e até a próxima.